No meio da jornada, uma encruzilhada apareceu. Dois caminhos se estendem, mas só um é o meu. A larga estrada brilha, tentador e fácil de andar, mas ouço uma voz suave me chamar. Entro pela porta estreita, onde poucos vão passar. Caminho justo, sei que é o lugar. Amplo é o caminho que leva à perdição, mas escolho a estrada estreita, rumo à salvação. O mundo ao redor me oferece prazeres sem fim, mas sei que no caminho estreito encontro o que há para mim. Passo a passo, lutando contra a tentação. Com fé e esperança sigo a minha missão. Na pequena porta encontro a verdadeira paz, mesmo que poucos escolham esse caminho eficaz. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito, com a graça de Deus e em nome de Jesus. Tema da pregação de hoje: será que todas as religiões levam a Deus? A palavra religião deriva do latim religare, que significa religar, voltar a ligar. O sentido seria ligar novamente o ser humano a Deus, restabelecer a comunhão perdida lá no Éden. Antes da queda, o homem andava com Deus no jardim, na viração do dia, e tinha prazer na presença de Deus. Depois da queda, o homem sentiu medo e vergonha e se escondeu da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então nós vemos aqui que houve uma ruptura. O homem se sentiu envergonhado, ele acessou o conhecimento do bem e do mal, ele teve medo de Deus, ele sabia que ele tinha pecado, que ele tinha feito o que era reprovável, ele se escondeu. E agora, meus irmãos, nós precisamos voltar ao Criador, de modo que não sejamos mais meras criaturas, mas que sejamos adotados como filhos de Deus, conforme é a proposta do Evangelho da Salvação. Mas ocorre que, em um mundo cada vez mais pluralista e diversificado, é comum ouvirmos que todas as religiões são caminhos para o mesmo destino, que todas nos levariam a Deus. Isso é muito propagado na mídia, na sociedade. Programas de televisão falam desta forma. Então o ser humano ele é muito assim de querer falar frases politicamente corretas, mas que na verdade não expressam o que é o certo mesmo. É biblicamente incorreta esta frase. Nós vamos entender religiões neste estudo como sistemas de crenças. Também é comum a falsa ideia de que toda religião tem coisas boas e más e que nenhuma delas detém o monopólio da verdade, ou que nenhuma delas poderia alegar ser o único caminho para Deus. Ou seja, eles relativizam a verdade e falam dessa forma: olha, todas as religiões têm coisas que são boas, tem coisas que são ruins, tem coisas que são certas,
tem coisas que são erradas, então eu vou ficar aqui mesmo onde eu tô, tá errado aqui, mas tá bom, se eu mudar para outra também vai ter problemas. Isso também é um engano amplamente propagado e praticamente quase todas as pessoas acabam concordando com esses enganos, com essas frases, ainda mais que a gente vive num mundo muito plural, muito diversificado. Portanto, alegam que nenhuma delas deteria a verdade ou que nenhuma delas poderia alegar ser o único caminho para Deus. Tais conceitos são muito populares na sociedade ecumenista e polarizada em que vivemos. Quem pensa de outra forma é encarado como alguém de mente fechada, até mesmo considerado radical, intolerante. Sabemos que existem milhares de religiões, no sentido de sistema de crenças. O ser humano é religioso por natureza, pois foi feito à imagem e semelhança de Deus e sente um vazio interior que somente Deus pode preencher. O problema é que o ser humano ele vai buscar preencher este vazio em muitas coisas fora de Deus. Ele constitui muitos ídolos para si e depois ele percebe que aquilo não trouxe a verdadeira felicidade, a paz, o contentamento, a alegria. E Paulo fala, né, se tivermos o que comer, com o que vestir, já devemos nos contentar. Não se preocupe com o amanhã, basta o mal de cada dia. Jesus nos ensinou para não andarmos ansiosos, porque quando nós somos preenchidos do Espírito de Deus, quando nós temos esta ligação, esta comunhão com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, nós temos a confiança na verdadeira vida que há de vir, nós temos a confiança que Deus está cuidando de nossa vida, que Ele nos dá a direção, o caminho. Então, quando a gente acerta o alvo, toda aquela ansiedade, aquela preocupação, ela acaba sendo mitigada, acaba sendo deixada para trás. Mas mais de 99% das pessoas focam em coisas que são meramente paliativas, que não vão preencher o vazio enorme que sentimos. Somente o Deus infinito pode preencher este enorme vazio que o ser humano sente e tenta de forma obsessiva, né, preencher com outras coisas que a gente sabe aonde vai terminar. A verdade é que ninguém nasce ateu. A Bíblia deixa claro que no íntimo todos têm a consciência de que existe um Criador poderoso e digno de toda a honra. Por que nós estamos entrando agora nessa questão do ateísmo? Porque nós sabemos que o ser humano ele é religioso por natureza. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ele tem essa consciência no íntimo. Muitas pessoas se declaram ateus. Isso começou mais a partir da Revolução Francesa, do racionalismo no lugar da fé. Porém, final do século XVIII. Mas a Bíblia deixa claro que no íntimo todos têm a consciência de que existe um Criador poderoso e digno de toda honra e glória. Podemos citar Romanos 1, do 19 ao 21. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que a prova da existência de Deus está presente em toda a natureza criada.
que é acessível a todos, tornando a negação de Deus uma atitude tola e sem desculpa. O homem, ele observa muitas coisas grandiosas e ele percebe que existe ordem naquilo. Por exemplo, os corpos celestes, as estrelas, o sol, a lua, as estrelas errantes que chamamos de planetas, todos obedecem ciclos periódicos, movimentos exatos, previsíveis. Nós sabemos que existe uma inteligência por trás de toda essa criação extremamente vasta, complexa, cheia de detalhes, que isso não poderia ter vindo do nada. Tanto que pesquisadores que foram para tribos indígenas, as quais não tiveram contato com a civilização, mesmo nessas tribos isoladas, eles tinham a consciência de um Deus superior, de um Deus supremo criador. Então não é que os índios, eles acreditam no Deus trovão, no Deus tempestade, no Deus da floresta. Tem também esse aspecto, mas mesmo esses índios, né, que acreditam em deuses, eles têm a noção de que há um maior, de que há um que criou todas as coisas. Isso é muito interessante. Índios que nunca tiveram contato com a civilização tinham a noção de um criador, confirmando exatamente o que Paulo diz aqui em Romanos 1, 19 e 21. A Bíblia, ela é inerrante, meus irmãos. Salmos 19:1 também nos traz esse conceito. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando nós olhamos para os céus, para essas milhões de estrelas, quando nós olhamos para o sol, que completa todo aquele ciclo anual com exatidão, com perfeição, nós sabemos, né, onde que o sol vai nascer, onde que o sol vai se pôr em cada estação do ano, a lua que cumpre com as suas fases, com o seu ciclo. Quando nós contemplamos toda a mecânica celeste, nós sabemos que aquilo é obra de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O salmista também sugere que negar a existência de Deus é uma atitude tola e está associada à corrupção moral e à insubmissão aos preceitos do Criador. Isso nós vemos em Salmos 14:1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então é uma grande tolice a pessoa dizer que Deus não existe. Eu acho que eu já cheguei a comentar com os irmãos que eu já tive a oportunidade de conversar com aquele filósofo, Luiz Pondé, pessoalmente, uma vez que eu fui palestrar na FAP, onde ele dava aula, ou dá aula até hoje, não tenho certeza. E ele disse que ele era um ateu não praticante, mais ou menos fazendo um paralelo com aquela fala dos católicos não praticantes, né? Então ele falou, sou um ateu não praticante, mas por comodidade, mas pelo fato de que eu não quero que tenha uma autoridade sobre mim dizendo o que é o certo, o que é o errado. Mas no íntimo dava para perceber que ele sabe que Deus existe. Não vai ser nenhuma surpresa no trono branco o encontro com a divindade. Então, no fundo, meus irmãos, não existe nenhum ateu convicto, verdadeiro, embora muitos se declarem dessa forma. Eu também acho que já dei o exemplo para vocês daquele jornalista que acabou morrendo há alguns anos, que ele era da Bandeirantes, da Band News, Ricardo Boechat. Ele tinha problemas com depressão e ele falava para um pastor, olha, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas como você acredita, intercede por mim, ora por mim para o seu Deus, né, para que eu melhore dessa depressão. Então é meio estranho isso, né? Ele falava, eu não acredito em Deus, mas já que você acredita, ora em meu favor. Ou seja, no fundo ele está confessando
que ele sabia, que na verdade ele sabia. E um outro exemplo, um primo meu que se diz ateu, que ia entrar para uma cirurgia, pediu oração para o meu outro primo, que é diácono da Igreja de Deus, para o irmão Jean Filho. Então, antes de entrar para a cirurgia, ele pediu oração, agradeceu pela oração. O Jean fez lá a oração com imposição de mãos e a gente percebeu que, na verdade, ele sabe, né? E, assim, no YouTube tem muitos canais que falam sobre ateísmo, mas o ateísmo é uma escolha premeditada que uma pessoa faz contra aquilo que a sua consciência e o seu coração no íntimo afirmam. Deus assinou no nosso DNA, inclusive, meus irmãos. Nós somos obra de Deus. Deus sempre existiu e isso é um fato revelado pelas coisas criadas, as quais não são obras das mãos dos homens. Os homens se limitam a procurar entender a variedade e a vastidão da criação. Os homens tentam catalogar as inúmeras espécies de aves, peixes, animais terrestres, as inúmeras espécies de flores, plantas, árvores, tentam entender os movimentos cíclicos dos corpos celestes. Mas o homem está limitado a isso, a tentar entender do que é feito o átomo, os prótons, os nêutrons, o elétron. O homem não tem como definir o local exato e a velocidade de um elétron, porque ele aparece e desaparece. O átomo ele é 99,9% vácuo. Isso tudo é muito difícil para a nossa mente, para a nossa compreensão. E é mais uma prova. A própria física quântica prova a existência de Deus. Tanto que os cientistas falam da partícula de Deus. Até eles acabam falando, né? Da partícula de Deus. Porque eles não conseguem entender. Um átomo, ele é composto geralmente de prótons, nêutrons e elétrons. Mas os elétrons aparecem e desaparecem. O núcleo também. Ele é 99,99% vácuo. De modo que se você tirasse todo o vácuo dos átomos daquele arranha-céu Empire State Building, toda a massa seria reduzida ao tamanho de um grão de arroz. É óbvio que existe uma inteligência suprema para fazer algo desse nível de complexidade. Deus sempre existiu, pois se o nada fosse antes, nós não estaríamos aqui, já que o nada não pode criar. O nada não tem matéria, não tem inteligência e também não possui energia. Nenhum cientista que se diz ateu, por mais graduado que seja, consegue superar essa questão. Então, como que o princípio pode ser sem inteligência, sem matéria e sem energia? O nada absoluto não pode criar. Salmos 89:11, os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Essa é que é a verdade, meus irmãos. Deus é o criador de todas as coisas. O ateu professa a sua fé na falsa ciência, que são teorias e convenções tidas como verdadeiras, tais como teoria do Big Bang, que inclusive foi proposta por um padre, darwinismo, a biogênese, relatividade geral, teoria dos buracos negros, entre outras falácias, sem quaisquer bases empíricas, sem comprovação. Não são coisas que podem ser observadas, testadas, comprovadas. O Big Bang é uma mera teoria. O darwinismo é uma mera teoria, bem falha, com vários problemas, inclusive problemas insolúveis. A biogênese, o surgimento da vida, né? Não, porque a vida surgiu de matérias inertes, inorgânicas, relatividade geral também. Todas essas coisas não têm base empírica. Por isso, o ateu ele professa sua fé na falsa ciência, ele faz da falsa ciência uma religião. Ele faz da falsa ciência um ídolo e passa a adorá-la e a defendê-la
aderindo aos seus dogmas. E tem uma passagem na Bíblia, 1 Timóteo 6, 20 e 21, Paulo falando a Timóteo: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, Paulo já naquela época recomendando a Timóteo, né? Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. De certa forma, a falsa ciência também pode ser considerada uma religião com a adesão dogmática a certas crenças e a formação de comunidade de seguidores. Então eles se reúnem e eles decidem coisas em concílios, por convenção. Eles professam aqueles dogmas que a comunidade científica não pode ir contra. Eu não estou falando da ciência verdadeira, tá, meus irmãos? Daquilo que pode ser testado, comprovado. Não estou falando de coisas empíricas. Eu estou falando dessas teorias. Darwinismo, Big Bang, relatividade geral, Terra Globo também entra na falsa ciência, muita coisa. Muita coisa entra, tem coisas que a gente nem pode falar aqui, senão derrubam a live. E isso acaba se tornando uma religião com a adesão dogmática a certas crenças e a formação de comunidades de seguidores, e de modo que eles não podem publicar coisas que vão contra isso. As revistas científicas, mesmo que você prove que aquilo que está errado, tem uma resistência muito grande para que você vá contra. A religião é um fenômeno universal. Agora, falando mais da religião como a gente conhece, né? A religião é um fenômeno universal. Ela é encontrada em todas as culturas, em todas as épocas e em todas as partes do mundo. Existem milhares de religiões espalhadas pelo mundo, considerando-se todas as suas correntes, divisões e subdivisões. Então nós sabemos que existem, na realidade, dezenas de milhares de religiões espalhadas pelo mundo, considerando todas as correntes, divisões, subdivisões. Todas as religiões têm preceitos morais, tais como fazer o bem, amar o próximo, ajudar aos necessitados, praticar a caridade, porque o ser humano ele tem essa noção do bem e do mal. Quando houve a queda, né, ele se tornou conhecedor do bem e do mal, então ele tem essa noção do bem e do mal, e todas elas vão colocar este rótulo para que pareça ser verdadeira, boa, altruísta. Mesmo as religiões mais profanas, elas vão colocar este rótulo de amor, de caridade, para disfarçar as verdadeiras intenções. E todas as religiões falam sobre um destino pós-morte, seja no céu, na terra restaurada, no paraíso, umbral, purgatório, lago de fogo, etc. Elas têm esta questão, né, relacionada a um destino pós-morte. É claro que existe sim um destino pós-morte, mas muitas delas estão erradas. Por exemplo, morar no céu, a gente sabe que não é isso que a Bíblia nos revela. Todas as religiões apresentam uma visão do mundo. O que é o mundo? Como foi criado? Se foi criado por um único Deus ou por vários deuses? Se o mundo é uma extensão de Deus? Se foi criado mediante a palavra de Deus ou por um processo evolutivo? Se existem outros mundos? Por exemplo, eu já vi seitas dizendo que a criação de Gênesis 1, na verdade, cada dia representa 1000 anos. Então, tem muitas seitas com muitos entendimentos divergentes. Mas todas, basicamente, apresentam uma visão do mundo. Religiões pagãs costumam atribuir a criação a uma tríade de deuses.
Embora muitos deuses fossem adorados nas nações politeístas, havia usualmente 3 divindades consideradas como maiorais. Então, quando você vê uma religião que tem tríade de deuses, você já sabe que não é uma religião verdadeira. O hinduísmo acreditava em uma substância Brahman, expressa em 3 personalidades: Brahma, o criador, Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor. Inclusive o deus Shiva, ele é muito adorado pela falsa ciência. Você vê a estátua do deus Shiva no CERN, naquele acelerador de partículas. Você vê a estátua do deus Shiva na OMS. A gente vê que, na verdade, essa ciência aí é uma religião pagã. O zoroatrismo persa cria em Ahura Mazda, a divindade do bem, e Angra Mania, a divindade do mal, os quais eram expressão de Mitra, a grande causa primária. A Igreja Católica adota aí a Mitra também, né? Confúcio teria escrito: tal é por natureza um, o primeiro gerou o segundo, ambos geraram o terceiro. Esses 3 fizeram todas as coisas. Então toda religião pagã tem assim algum conceito parecido com trindade. Osíris, Ísis e Horus parecem ter formado a tríade de divindades no Egito. Na Babilônia, os 3 foram Ea, o deus da água, da sabedoria e da magia; Marduk, que era associado com a criação, a justiça e a ordem; e Anu, o senhor dos céus e controlador do destino. Na Grécia, as 3 divindades, entre as muitas do Monte Olimpo, eram Zeus, Hera e Atena. A tríade de divindade que os romanos entronavam no Monte Capitólio consistiam de Júpiter, Juno e Minerva. Tem até uma parte no livro de Atos que Paulo, se eu não me engano, ele é chamado de Júpiter e atribui um outro deus para Apolo também. Agora eu não lembro, mas se algum irmão lembrar dessa passagem, pode postar aí no chat. Eles realizaram milagres e foram chamados por nomes de deuses romanos no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, meus irmãos, qualquer religião que atribua a criação física do mundo a mais de um deus é falsa. A Bíblia revela que Deus criou tudo sozinho. Podemos citar Isaías 44, 24, Isaías 45, 18, Jeremias 10, 12, Salmos 33, 6 e Jó 9, 8, revelando que o Deus único criou todas as coisas sozinho. Toda religião também tem uma visão do que é o homem, de onde viemos. A mitologia babilônica, por exemplo, professa a crença em vários deuses e diz que o homem foi criado do sangue do deus Kingu misturado com o barro. Então vocês percebem, né, que é uma crença profana. Nós sabemos que o homem, Adão, foi formado do pó da terra, do barro, e que Deus soprou nele o fôlego da vida, em suas narinas. E aqui a mitologia babilônica professa a crença em vários deuses e que o homem teria sido criado pelo sangue do deus Kingu, que foi misturado com o barro. E todas as religiões têm um sistema de salvação, que nós chamamos de soteriologia, que vem da palavra soteria no grego. Soteria no grego significa salvação. E agora a gente vai falar do sistema de salvação em várias religiões. Aproximadamente 100 pessoas conosco. Eu vou pedir para os irmãos que ainda não deixaram o like para deixar agora. 131 likes e também para compartilhar esta live, meus irmãos. O irmão Rafael Espada de Fogo colocou a passagem Atos 14, 12. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Olha como eles eram pagãos, né, aqueles povos. E na versão que o irmão Thompson pegou, essa versão que eu lembrava, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo.
porque este era o que falava. Nessa versão, eu lembro dessa versão, chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Muito bom, obrigado, irmãos, aí pela colaboração. Agora nós vamos falar da soteriologia sobre o sistema de salvação em várias religiões. Vejamos alguns exemplos. Primeiro eu vou falar do Espiritismo. Aí eu vou pedir para os irmãos, 104 irmãos conosco, colocarem quem já foi ou quem já frequentou o Espiritismo. Depois eu vou falar catolicismo. E aí eu vou pedir para os irmãos também se manifestarem, né? Quem já foi ou quem já frequentou o catolicismo, só para a gente ter uma ideia. No Espiritismo, é claro que eu vou falar de forma resumida, tá, meus irmãos? Não vai dar para entrar a fundo, senão a gente não consegue trazer todo o estudo na noite de hoje. No Espiritismo, a salvação é vista como um processo contínuo de evolução espiritual e moral. Basicamente, a pessoa reencarna várias vezes para expiar os erros do passado e prosseguir, até alcançar um estado de perfeição e harmonia plena com as leis divinas. O Espiritismo ensina que todos os espíritos são criados simples e ignorantes e têm a oportunidade de evoluir moral e intelectualmente ao longo de várias existências em diferentes mundos, desde os mundos mais primitivos até os mais evoluídos, onde estariam os espíritos já no nível do Senhor Jesus, né, que eles costumam falar. A salvação neste contexto é o resultado do progresso espiritual alcançado por meio do aprendizado, experiências e esforços para melhorar a si mesmo. A reencarnação é um conceito central no Espiritismo. Os espíritos retornam à vida corporal múltiplas vezes para aprender, expiar erros e progredir. Cada encarnação é uma oportunidade para crescer moralmente e espiritualmente. Assim, a salvação não é um evento único, mas um processo contínuo de purificação e aperfeiçoamento através de várias vidas. Allan Kardec enfatizou que, fora da caridade não há salvação, indicando que a verdadeira salvação está no amor desinteressado e na prática do bem, excluindo totalmente a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, basicamente, é assim que se dá a salvação, entre aspas, no Espiritismo, porque é um processo contínuo de aprimoramento e eles excluem por completo a obra de Jesus, o plano da salvação, mas vocês percebem que eles dão um grande destaque para a questão da caridade, a ponto de ter este jargão: fora da caridade não há salvação. Vamos falar agora sobre o catolicismo. No catolicismo, a salvação é um processo contínuo que envolve a fé em Jesus Cristo, a prática dos sacramentos, a obediência aos mandamentos do catecismo católico e obras de caridade. E obras em geral. O cumprimento dos ritos dos sacramentos são considerados meios indispensáveis de salvação, especialmente o batismo na Trindade, a Eucaristia, tomar a hóstia, crisma ou confirmação e confissão. A Igreja Católica vê a si mesma como guardião e mediador dos meios de salvação, defendendo que não há salvação fora da Igreja Católica, colocando-se no lugar de Jesus. Inclusive, o Papa ele detém um título blasfemo de Pontífice Máximos. Pontífice no sentido de ponte, ponte máxima, ponte suprema, como se ele fosse a ponte entre Deus e os homens, se colocando no lugar do Senhor Jesus Cristo. Então, no catolicismo, a salvação é um processo contínuo que envolve a fé em Jesus Cristo, mas é um Jesus Cristo romanizado, não é o Jesus Cristo da Bíblia. Envolve a prática dos sacramentos que eles colocam como essenciais, especialmente batismo em títulos trinitários, Eucaristia, crisma, confissão, o cumprimento dos mandamentos que não são exatamente os mandamentos da Bíblia,
Eles excluíram o sábado, colocaram guardar domingos e festas, excluíram a questão das imagens, e o catolicismo defende que não há salvação fora da Igreja Católica. Então também é uma seita, como o Espiritismo é uma seita. No judaísmo, a salvação está intimamente ligada à obediência aos 613 mandamentos da Torá, do mitzvot. O conceito de techuvá, que significa arrependimento ou retorno, é fundamental no judaísmo. Quando uma pessoa comete um pecado, o caminho para a redenção é através do arrependimento sincero. A prática da justiça, tzedekah, e da caridade é considerada uma parte essencial da salvação. Os judeus são encorajados a ajudar os necessitados e a promover a justiça na sociedade. O Messias é visto como um futuro líder que trará paz e justiça ao mundo e restaurará Israel. No entanto, a chegada do Messias não é vista como uma questão de salvação pessoal e eterna. Eles ainda aguardam o Messias, eles entendem que o Messias será um grande líder que trará paz e justiça ao mundo, que restaurará a sorte de Israel, mas não tem essa visão de uma questão de salvação individual, pessoal, eterna. Eles estão mais nessa questão de obediência aos mandamentos, conceito de techuvá, mas também excluem o Senhor Jesus Cristo, de modo que é um sistema completamente falho, inócuo para chegar à salvação. Não há efeito em simplesmente procurar guardar os mandamentos, inclusive os cerimoniais, as festas, porque ninguém consegue guardar de forma perfeita, né, todos os mandamentos. A Bíblia fala, a primeira epístola de João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Então nós precisamos de um Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O judaísmo exclui o Senhor Jesus Cristo, acabou o rejeitando, né? A maioria deles, né, acabaram... Estou falando do judaísmo ortodoxo. Então, dentro do judaísmo ortodoxo, na verdade, não tem a possibilidade da salvação. Agora a gente vai falar um pouco do islamismo. No islamismo, a salvação está intrinsecamente ligada à obediência aos mandamentos de Alá, revelados no Alcorão, e nos ensinamentos do profeta Maomé, na Suná. Isso inclui a prática dos 5 pilares do Islã. Primeiro pilar, que é a declaração de fé, afirmar a unicidade de Deus, que para eles é Alá, e o papel de Maomé como seu mensageiro. O segundo pilar, realizar 5 orações diárias. Eu conheço um muçulmano, ele é um rapaz muito bacana, né? Mas, infelizmente, está nesse engano que não leva à salvação. E eu perguntei para ele se ele realmente fazia as 5 orações diárias, tem uma que é na madrugada. Ele disse que ele procurava fazer, mas que às vezes ele falhava. Então vocês percebem que é pelo esforço humano, mas ninguém faz exatamente o que precisaria segundo o credo deles. A irmã Maria Laide colocou: fui criada dentro da Igreja Católica. Quando li sobre a idolatria, é que comecei a me libertar e buscar a verdade. Glória a Deus. Então, o primeiro pilar, declaração de fé. Segundo, realizar 5 orações diárias. Terceiro, dar uma parte da riqueza para os necessitados. Isso a gente vê que tem praticamente em todas, né? 4, jejuar durante o mês do Ramadã. E o quinto pilar, a peregrinação. Fazer a peregrinação a Meca, se possível, pelo menos uma vez na vida. Aqui, meus amados irmãos, eu já vi, por exemplo, as pessoas nessa peregrinação, pessoas assim acabavam caindo, tropeçando, e as outras passavam por cima. Elas acabavam até mesmo perdendo a vida. Era tanto desespero
daquele povo para concluir a peregrinação a Meca, que se alguém caísse, a pessoa era atropelada. Então uma coisa sem sentido aqui. No islamismo, o arrependimento, taubá, é essencial para a salvação. Os muçulmanos acreditam que todos os seres humanos são propensos a cometer erros e pecados, mas Alá é misericordioso e perdoador. Alá, como o juiz supremo, pesará as boas e más ações de cada pessoa. Aqueles cujas boas ações superarem as más serão recompensados com a entrada no paraíso, enquanto aqueles cujas más ações superarem as boas enfrentarão punição no inferno. Aqui seria mais ou menos uma salvação pelas obras. Se a pessoa tiver mais boas obras, mais boas ações do que ruim, aquilo seria de certa forma pesado na balança e ela seria salva, faria parte do paraíso, poderia entrar no paraíso. E no budismo, só para completar, o Islã, eles não reconhecem Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, eles reconhecem apenas como um profeta. Então eles não têm também o Salvador, estão no engano. No budismo, a salvação é um processo de autodescoberta e realização espiritual, onde a pessoa deve trabalhar para entender a verdadeira natureza da realidade, cultivar virtudes e sabedoria e superar a ignorância e o desejo que causam sofrimento. A salvação no budismo é entendida como a libertação do ciclo de nascimento, morte e renascimento, conhecido como Sansara ou roda de Sansara. Acho que muitos já ouviram falar disso. Esse ciclo é marcado por dukkha ou sofrimento, que é visto como inerente à existência. A libertação ou salvação é alcançada através do alcance do nirvana, um estado de cessação de todo sofrimento, ignorância e desejo. No budismo, a salvação não é uma questão de ser salvo por um poder externo ou divino, mas é alcançada através do entendimento, prática e transformação pessoal. Então também é um sistema de salvação completamente ineficaz, onde Jesus simplesmente não existe aqui. No hinduísmo, a salvação é um processo de autoconhecimento e purificação, onde o indivíduo busca transcender a ignorância, o ego e o ciclo de renascimentos. Através de uma combinação de conhecimento, devoção, ação correta e meditação, os praticantes podem alcançar a união com o divino e a libertação final. Cada caminho oferece uma abordagem diferente, mas todos compartilham o objetivo comum de moksha. Moksha é alcançado quando a alma, Atman, se une ou se torna uma com o absoluto, Brahman, o princípio eterno e imutável que é a base de toda a realidade. A gente citou aqui essas religiões mais conhecidas, mas podemos citar ainda religiões de matriz africana, tais como Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Santeria, Voodoo, Ifá, Obeá, entre muitas outras. A verdade é que existem inúmeras outras religiões ou correntes e divisões dentro de uma mesma religião que ensinam supostos caminhos para a salvação. Então tudo que foi falado aqui, obviamente, não leva à salvação. Então é óbvio que não são todas as religiões que levam a Deus, como é tão falado e propagado, meus irmãos. O irmão biblical, todas têm as obras em comum. Curioso, não? É claro, porque o diabo, que engana o mundo todo, ele vai querer colocar algo para parecer que é bom, que é louvável. Ele não vai chegar simplesmente se revelando, né? Não vai chegar lá com o tridente, né? A gente vai fazer o mal. Coloca essa parte da obra, da caridade, mas sabendo que todos que seguirem aquilo acabarão se perdendo, porque é uma disputa por almas, né? O inimigo, ele quer que percamos as nossas almas.
Jonas que obedece. O Islã não reconhece Jesus como filho de Deus, ou que morreu na cruz, ou que ressuscitou. Não, eles reconhecem apenas como um profeta honrado, mas não como o Messias, o Salvador, o Filho unigênito de Deus. Vamos lá. O protestantismo, apesar de proclamar que segue a Bíblia, eles dizem, né, sola Escritura, na verdade acaba defendendo com unhas e dentes muitas heresias do papado, muita herança do Sacro Império Romano. Dentre esses falsos ensinos, podemos citar a guarda do domingo, que é o dia do sol dos povos pagãos, conforme decreto do imperador romano Constantino, no ano 321. Eles defendem comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, que é o dia oficial de culto ao deus romano Sol Invictus. Além da comemoração de outras festas pagãs, eles fazem esse sincretismo, né, com várias festas pagãs deixam entrar nas igrejas. Eles também defendem a heresia da crença em Trindade, Deus Trino, conforme estabelecido em 381 d.C. pelo credo niceno constantinopolitano, em direta violação ao primeiro e mais importante mandamento. Creem em imortalidade da alma dos condenados, conforme filosofia platônica. Platão e Sócrates trouxeram esta ideia da imortalidade da alma, quando nós sabemos que, na verdade, aqueles que forem condenados, a Bíblia deixa muito claro que eles sofrerão a segunda morte no lago de fogo e enxofre, serão aniquilados. Eles também defendem batismo em títulos trinitários, não em nome do Senhor Jesus, único nome pelo qual possamos ser salvos, conforme Atos 4:12. Todo o livro de Atos mostra que o batismo é em nome de Jesus, mas o protestantismo não aceita isso. Muitas denominações acabam fazendo batismo infantil por aspersão, não todas, né, mas várias, inclusive presbiteriana aceita batismo infantil. Eles defendem dízimo em dinheiro na nova aliança. Muitas falam de arrebatamento secreto, revogação da lei moral, transformando a graça em libertinagem. Quase todas defendem consumo de animais imundos que são abomináveis ao Senhor. Ressurreição dos mortos antes do toque da última trombeta. A Bíblia é claríssima que quando Jesus voltar ante o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão, aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, mas eles falam não, que os mortos ou já estão no céu ou no paraíso, inclusive morada no céu é outra heresia. Outra heresia, a ressurreição de Jesus no domingo e antes de se completarem 3 dias e 3 noites no sepulcro. Pré-existência literal de Jesus e não apenas nos planos de Deus. Entre outras heresias, as quais nós já refutamos com base na Bíblia, na série Luz na Escuridão, na aba playlist do canal. Então quem é novo no canal e ficou um tanto quanto espantado com essas coisas, vai clicar na aba playlist do canal e vai entrar na série Luz na Escuridão. Quem é novo vai encontrar 12 lives explicando esses pontos. O reino vindouro será na terra, os salvos não irão morar no céu, nós vamos falar sobre o estado dos mortos, vamos explicar a parábola do rico e do Lázaro, vamos explicar a visão de Elias e Moisés no monte, vamos falar sobre a aniquilação dos condenados no lago de fogo. A alma não é imortal, só os salvos, né, se tornam imortais. Vamos provar na Bíblia que Jesus ressuscitou na tarde do sábado, no final do sábado e não no domingo. Que ele cumpriu o sinal de Jonas de Mateus 12:40, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós vamos abordar todos os pontos que o protestantismo usa para defender carnes imundas na nova aliança, refutando claramente ponto a ponto. Vamos falar também sobre 70 semanas de anos de Daniel 9, a verdade sobre a guarda do sábado na nova aliança e como surgiu o domingo, como e quando surgiu o domingo.
vamos revelar a verdade sobre a marca da besta e sobre a não pré-existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo, mas ele não existia de fato, literalmente. Ele foi gerado pelo poder de Deus no ventre de Maria, ele foi profetizado, né? O Antigo Testamento fala dele, aponta para ele, mas ele passou a existir literalmente a partir do seu nascimento, e ele foi ungido depois do batismo de João, quando o Espírito Santo, tomando a forma de pomba, desceu sobre ele. Atos 10, 37 e 38 fala que ele foi ungido após a pregação de João. Ele reforça isso, né, que aquela profecia de Isaías 61, versículo 1, estava se cumprindo naquele momento que ele está na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4. Então a gente vai trazer tudo com base bíblica, meus irmãos. Tudo com base bíblica. O irmão Júlio Alexandre colocou playlist esclarecedora e rica de conhecimento da sã doutrina, graças a Deus. A irmã Mércia Rodrigues, live maravilhosa, irmão Gilberto, já compartilhei com meus contatos. Eu quero agradecer a irmã Mércia Rodrigues, porque Deus usou a irmã para sugerir este tema. Então a irmã Mércia Rodrigues fez essa sugestão e eu senti de Deus de realmente fazer esta pregação. Então vamos dar continuidade aqui. Segundo Christopher Patridge, da Universidade de Chester, Reino Unido, e editor do Dicionário de Religiões Contemporâneas no Mundo Ocidental, existem 33.830 diferentes denominações cristãs, entre aspas, no mundo. Então, esse pesquisador do Reino Unido, que é editor do Dicionário de Religiões Contemporâneas no Mundo Ocidental, ele catalogou, há alguns anos atrás, 33.830 diferentes denominações que se dizem cristãs no mundo. É claro que esse número é variável, né, meus irmãos? Mas, na época que ele fez esse estudo, foi em torno aí de quase 34 mil. No Brasil, o número de denominações evangélicas é significativo e diversificado. Estimativas sugerem que existem cerca de 18 a 20 mil denominações evangélicas no país. As 10 maiores são, então a gente vai falar as 10 maiores, mas mesmo entre elas tem várias correntes, divisões. As 10 maiores seriam Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Batista, Quadrangular, Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana, Pentecostal Deus é Amor, Igreja Evangélica Congregacional, Internacional da Graça de Deus, Igreja Cristã Maranata. Eu não sei se são exatamente essas, né, nessa ordem, mas estão entre as 10 maiores, ou pelo menos estão entre as maiores. Mas, por exemplo, você pega a Batista, tem a Batista mais tradicional, tem a Batista reformada, tem a Batista do Sétimo Dia que guarda o sábado, tem uma Batista que guarda o sábado. E aí perguntaram para um pastor batista, mas vocês também não comem carnes impuras? Não, pelo contrário. No sábado a gente inclusive costuma comer feijoada. Então eles guardam o sábado, mas comem feijoada. Então vocês percebem que é uma grande Babilônia, meus irmãos. Como que as 30 e tantas mil denominações, cada uma com os seus dogmas, com as suas crenças variáveis, como que todas podem elevar a Deus? Segundo dados do Centro de Estudos da Metrópole, CEM, da FAPESP, em 2019, o Brasil registrou a existência de 109.560 igrejas evangélicas, das mais diversas denominações presentes em todos os estados e no Distrito Federal. Aí abre aspas aqui para os dados do CEM, que pertence à FAPESP. Tal ciclo foi impulsionado
pelo forte crescimento das igrejas evangélicas pentecostais, que em 2019 tinham 48.781 templos em todo o território nacional, contra 22.400 das igrejas, 22.400 das igrejas evangélicas missionárias e 12.825 das igrejas neopentecostais. Então são muitas pentecostais e neopentecostais que a gente sabe que é uma doutrina horrível, né? Basicamente, teologia da prosperidade, muitas dessas igrejas, inclusive, invocam demônios, fazem entrevista com demônios, é algo terrível, meus irmãos. Mas a verdade é que existe um único caminho para Deus e para a vida eterna, que é por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E Paulo está falando de Jesus ressurreto, hein? O homem Cristo Jesus. A fé cristã, desde que livre de interferências doutrinárias pagãs, nos religa a Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, sendo esta a verdadeira religião, ou seja, a fé cristã pura, sem contaminações. 2 Coríntios 5, 17 a 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós somos religados a Deus, nós somos reconciliados por meio de Cristo. Versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, a mensagem do verdadeiro evangelho. Contudo, precisamos crer em Cristo como está dito nas Escrituras, e não como dizem as inúmeras denominações que se autodenominam cristãs. Tais seitas, ao invés de obedecer ao Senhor Jesus, seguem credos estabelecidos em concílios romanos e dogmas carregados de filosofia platônica. Jesus disse, João 7, 38 e 39, Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quem crer em mim, como diz a Escritura. O que acontece no sistema religioso? Eles adotaram, meus irmãos, um Jesus romano, pré-existente. A gente já vai entrar nisso. Jesus disse aos judeus. É importante lermos esse trecho aqui, João 5, do 39 ao 47. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés,
creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Olha que interessante, meus irmãos. O Jesus que costuma ser pregado no sistema religioso não se parece com o Messias judeu revelado pela Torá e os profetas. O sistema religioso costuma apresentar um Deus Filho encarnado, pré-existente, romanizado, que come carnes imundas, membro de uma trindade e que tudo tolera. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Todo esse engano fará com que o verdadeiro Jesus diga a esses crentes, quando do seu retorno, que nunca os conheceu e que eles não têm parte com ele. Por que ele fala, no Sermão da Montanha, que não conhecia aqueles crentes tão fervorosos, cheios de dons? Vocês se lembram em Mateus 7? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, a anomia, no texto grego. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus se revelou aos discípulos no caminho de Emaús, expondo-lhes as sagradas escrituras, que nada falam sobre pré-existência, que nada falam sobre trindade, união hipostática e tantas outras falsas doutrinas inventadas pelo cristianismo apostatado. Lucas 24, 25 a 27 e 32, Jesus explicando sobre ele, aqueles discípulos que estavam voltando de Jerusalém para Emaús, e ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O apóstolo Paulo pregou a respeito de Jesus segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 2 a 4. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiro lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, como que o sistema religioso fala que ele ressuscitou em menos do que 3 dias e 3 noites? Vamos pegar lá, por exemplo, Mateus 12:40. Mateus 12, versículo 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Qual que é a dificuldade para o sistema religioso aceitar que Jesus ficou 3 dias completos e 3 dias e 3 noites no coração da terra? Então, jamais que ele poderia ter morrido no final da sexta-feira, no pôr do sol praticamente da sexta-feira, e ter ressuscitado domingo de manhã, porque não dá 3 dias e 3 noites. E Paulo prega o verdadeiro Jesus. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
o sistema religioso, o protestantismo, ele não está de acordo com o verdadeiro Jesus Cristo. Outra passagem a respeito de Paulo. Segundo o seu costume, agora Atos 17, 2, 3 e 11. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Então Paulo guardava o sábado. Quem deu autoridade para o sistema religioso mudar o 4º mandamento escrito em tábuas de pedra pela mão, pelo dedo de Deus, cujas tábuas estão dentro da Arca da Aliança? Quem deu autoridade para mudar para domingo? Sendo que Jesus ressuscitou no sábado. Nós temos um estudo provando na Bíblia que Jesus ressuscitou no final, no findar do sábado. Tanto que ele morreu na véspera de um sábado cerimonial. Porque a quinta-feira era um sábado especialmente sagrado, um sábado cerimonial, a festa dos pães ázimos. Então Jesus morreu numa quarta-feira, véspera de um sábado cerimonial, um shabat cerimonial especialmente sagrado. E aí ele morreu no final da quarta. Quinta foi o sábado cerimonial. Depois a sexta, segundo dia. E o final do sábado, terceiro dia. Ressuscitou o terceiro dia. Nós temos que crer no Jesus verdadeiro, revelado pela Bíblia. Então, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Só que os crentes de hoje não examinam, não investigam e acabam crendo naquilo que foi definido em concílios romanos, em união, hipotástica, até difícil de falar essa palavra, credo niceno. O credo niceno-constantinopolitano de 381, que falou que Jesus era pré-existente, que era o verbo de João 1, que não é nem verbo, é palavra. No século IV, no final do século IV, e é o que o sistema prega. Não está na Bíblia. Jesus não aparece uma única vez nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. Ele aparece nas profecias. Existem mais de 300 profecias nos 39 livros que compõem o Antigo Testamento a respeito de Jesus. Mas ele não existia literalmente, não tem uma atuação de fato de Jesus. Jesus estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8, mas é claro que não de forma literal, nos planos de Deus, profeticamente, porque a profecia dizia que ele seria gerado. Tu és meu filho, hoje te gerei. E o anjo Gabriel, e Jesus, ele é profetizado também no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele é profetizado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O anjo Gabriel fala a Maria a respeito de Jesus, que haveria de nascer, cujo nome seria Jesus. E a profecia se cumpriu. Nós vamos apresentar, meus irmãos, um estudo a respeito de João capítulo 1, especialmente dos primeiros versículos, para provar para vocês, não tem essa história de que o verbo, que na verdade não é verbo, é palavra, era Jesus com Deus. Os testemunhos de Jeová colocam um Deus. É uma confusão imensa, não tem isso aí. É importantíssimo que a gente tenha a fé verdadeira. O irmão Pedro Vitor Constantino colocou: e a igreja mudou o sábado para o domingo sem mandamento de Cristo, mas por sua própria autoridade. Canon and Traditions, página 263. Os documentos da Igreja Católica revelam isso, que eles mudaram pela autoridade da Igreja Católica. Na verdade, nós sabemos que teve um decreto
do imperador romano Constantino do ano 321 d.C. Então vamos lá. Apolo também fazia o mesmo. Atos 18, 24 e 25. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Olha lá, Apolo, que tinha um grande conhecimento das Escrituras, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Agora não tem exatidão acerca de Jesus. Criaram um Jesus romano que come carne de porco, que é o próprio Deus encarnado, que é 100% homem, 100% Deus, algo totalmente impossível, absurdo. Se ele fosse 1% Deus, ele já seria totalmente Deus, porque Deus é infinito, e 1% de infinito continua sendo infinito. Mas todo mundo, não, é 100% homem, 100% Deus. É absurdo isso, meus irmãos. E começam a criar várias coisas ao longo dos séculos, que não estão na Bíblia, que não estão nem no Antigo nem no Novo Testamento. Muitas denominações evangélicas apresentam um falso Messias que prioriza bênçãos materiais, quando na verdade Jesus não estava interessado em riquezas terrenas. Jesus falou, o Filho do Homem não tem nem aonde recostar a cabeça. A gente pode pegar uma passagem de Lucas 12, do 13 ao 15. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus ele não estava interessado em acúmulo de riquezas terrenas. Ele falou em João 6,27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou seu selo de aprovação. A vida em abundância que Jesus nos promete é a vida para toda a eternidade, ou seja, uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar. Quando Paulo estava na prisão, ele estava feliz, porque ele tinha a esperança, a confiança na vida em abundância. Não, porque no sistema religioso, a vida em abundância, a pessoa está totalmente abençoada em todas as áreas, com tudo resolvido, cheia de bens. É claro que Deus também nos concede bens materiais, mas não é o foco, não é o objetivo, o propósito do Evangelho, meus irmãos. Deus pode nos conceder bênçãos, mas o problema é que muitas denominações evangélicas, especialmente as pentecostais, apresentam um falso Messias que prioriza essas bênçãos materiais. E a vida em abundância que ele nos promete é a vida para toda a eternidade. 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É desta vida onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem clamor, onde não haverá fim, onde não haverá doença, que ele está falando, prometendo. Jesus é o Filho unigênito de Deus, gerado pelo poder de Deus, sem pecado, no ventre de uma virgem. É um homem perfeito e aprovado pelo Eterno, o segundo Adão que foi tentado pelo diabo, mas prevaleceu, ao contrário do primeiro que sucumbiu. É importante que a gente entenda a lógica do plano da salvação. O primeiro Adão era um homem perfeito e sem pecados, mas foi tentado pela serpente e pecou, se corrompeu, de modo que o pecado e a morte entraram no mundo. Jesus foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou, ele se humilhou da sua condição de filho de Deus.
ele foi coroado de honra e de glória após ter feito a purificação dos pecados em favor daqueles que nele creem. E quando ainda éramos inimigos de Deus, ele se tornou o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 deixa claro que ele se tornou sumo sacerdote, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Na antiga aliança, existia o tabernáculo terreno, que era uma cópia, uma ilustração do verdadeiro tabernáculo que há no céu, construído não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, que é o artífice, arquiteto e construtor do verdadeiro santuário. Então, enquanto existia o sacerdócio levítico, a Bíblia fala que não estava aberto o acesso ao lugar santíssimo. É importante que a gente entenda isso. Depois a gente vai trazer com mais detalhes essa questão, meus irmãos. Mas se nós pegarmos Hebreus 9, por exemplo, nós percebemos, olha, foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Agora, olha, preste atenção no versículo 8. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. A Bíblia deixa claro que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Portanto, meus irmãos, é evidente que Jesus ele não era pré-existente, ele não morava no céu, porque ainda não havia sido aberto o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo terreno. Depois que Jesus fez a purificação dos pecados com o próprio sangue, aí sim ele foi elevado aos céus e adentrou no verdadeiro lugar santíssimo para se apresentar a Deus em nosso favor. Mas se ele já estivesse lá, toda a antiga aliança seria uma fraude. Já estaria aberto o acesso ao lugar santíssimo. E não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra o seguinte, olha, pois Cristo, Hebreus 9, 24, pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele não estava lá. Não há nenhuma menção no Antigo Testamento do trono de Deus onde seja possível ver Jesus à destra de Deus. Podem ver a visão lá, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, a própria visão que Moisés teve lá no Êxodo. Todas as vezes que eles tinham uma visão dos céus, do trono de Deus, nenhuma vez Jesus se encontrava à destra de Deus, justamente porque não havia ainda o acesso ao lugar santíssimo. Então não tem sentido dizer que ele era pré-existente, mas sem acesso ao Pai, sem acesso ao Santo dos Santos, e
E a Bíblia diz que ele foi feito menor do que os anjos. Então ele seria menor do que os anjos e sem acesso ao Pai Celestial. Isso não faz o menor sentido. Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Depois que ele fez a purificação. Se a gente for para Hebreus 2, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. O novo céus, quando Deus fala criarei novos céus e nova terra, está falando da restauração de todas as coisas, da regeneração de todas as coisas, na nova criação em Cristo. É por meio de Cristo que a nova criação ela é feita, que tudo é restaurado, mas não se trata da criação física de Gênesis. Olha, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de honra e de glória. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, aquele que por um pouco feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Quando a Bíblia fala que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, que isso já estava profetizado, já era sabido, né? Está lá em Salmo 8. Tu fizeste, Salmo 8, 5, tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra, é porque ele foi feito como um homem perfeito, não herdou a corrupção do pecado, justamente o segundo Adão. Mas ele não tinha o corpo incorruptível. Então Jesus ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas na terra, meus irmãos, ele foi feito pelo poder de Deus, no ventre de Maria, como está o relato de Lucas 1, 35, que o anjo Gabriel explica para Maria como que se daria. Então, Lucas 1, versículo 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Essa é a origem literal de Jesus. Na mente de Deus, é claro que ele já existia nos planos de Deus antes da fundação do mundo, mas literalmente a partir do nascimento. Tanto que a Bíblia fala, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, um pouco menor do que os seres celestiais, ou seja, na qualidade de um homem perfeito, mas ainda não no corpo incorruptível. E depois que ele fez a purificação dos pecados, depois que ele sofreu a morte, ele foi coroado de honra e de glória, só que a gente ainda não vê que todas as coisas lhe estão sujeitas, porque ele ainda não assumiu o reino aqui na terra, Satanás ainda não foi preso, os apóstolos ainda não ressuscitaram, ainda não estão nos 12 tronos, mas já a hierarquia celestial já mudou. Ele já está acima de principados, de potestades no céu. Algumas coisas já aconteceram de fato, outras ainda hão de acontecer. E no capítulo 1, olha que interessante. Hebreus 1, 3b em diante, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus ele não retomou uma posição que ele tinha anteriormente. A Bíblia é muito clara. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então nós vemos que Jesus, ele consumou a obra de redenção, e depois que ele realizou a purificação dos pecados, que ele foi elevado aos céus, que ele se assentou à direita de Deus e se tornou superior aos anjos, tendo herdado um nome melhor do que o deles, superior ao deles.
Então é isso que a Bíblia nos revela. E as passagens que são usadas para tentar falar, não, porque ele era pré-existente, todas são facilmente refutáveis. Nós já refutamos aqui, Colossenses capítulo 1, tem uma live a respeito da nova criação, tem uma live a respeito de Colossenses 1, nós vamos apresentar a live de João, capítulo 1 também. João a gente vai apresentar ainda com detalhes, mas é a palavra. É que eu não quero... Vai ficar muito tarde pra gente entrar em João 1 hoje, mas a gente vai entrar em João 1 tranquilamente. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. E versículo por versículo, a gente vai entrar em João 1, versículo por versículo. Jesus não é pré-existente de forma literal. Isso aí foi... essa definição ela surgiu no ano 381 no Credo Niceno-Constantinopolitano. A gente vai mostrar isso também. Então vamos lá. Jesus é o Filho unigênito de Deus, gerado pelo poder de Deus, sem pecado no ventre de uma virgem. É um homem perfeito e aprovado pelo Eterno. O segundo Adão, que foi tentado pelo diabo, mas prevaleceu, ao contrário do primeiro que sucumbiu. Ele foi obediente até a morte, e ele se tornou o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo fala claramente, 1 Coríntios 15, 21 e 22, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Jesus ressurreto continua sendo homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E Romanos 5,19, logo, assim como por meio da obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E 1 Coríntios 15, 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então Paulo chama Jesus de último Adão ou segundo Adão. Mas o segundo Adão, ele foi obediente até o final. Por isso que ele foi honrado, exaltado, glorificado. Jesus, ele não pecou. Sendo homem perfeito, claro que ele não nasceu com a inclinação para o mal como nós, porque nós viemos da matriz, da fonte corrompida do primeiro Adão, e Jesus não. Jesus não veio de uma fonte corrompida, ele foi gerado diretamente pelo poder de Deus no ventre de uma virgem. Mas, tirando essa questão, Jesus é 100% homem. E Adão também, ele não tinha, uma fonte corrompida. Ele pecou e se corrompeu, de modo que todos seus descendentes também. Por isso que Jesus Cristo não podia nascer de uma relação normal, senão ele teria uma grande desvantagem que o primeiro não teve. Mas a obediência, a redenção veio, Paulo fala claramente, isso aqui em várias passagens, Assim como por a obediência de um só homem todos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. É fundamental entendermos a natureza de Jesus, nosso Redentor, para a correta compreensão do plano da salvação. Porque se Jesus fosse Deus, Deus não pode ser tentado pelo mal. Então seria uma fraude, seria um teatro, a tentação de Satanás no deserto. Imagina, se ele fosse Deus, ele estaria sendo tentado por uma mera criatura. Imagina uma mera criatura oferecendo ao Criador os reinos da terra. Não tem como levar a sério uma coisa dessa, meus irmãos. Exatamente, irmão Diego do Nascimento. Ele nasceu homem e morreu homem e ressuscitou como homem e continua sendo homem. Nunca a gente vai encontrar na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, outra natureza de Jesus. Simplesmente não existe. Vamos seguir aqui. Atos 2:22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno,
homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Então, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por meio dele. No versículo 23, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Jesus teve um sério confronto também com os líderes religiosos da época, que na verdade estavam levando as pessoas à perdição, tal como acontece nos dias atuais. Todos os sábados as sinagogas estavam cheias de pessoas, mas praticamente todas mortas espiritualmente. Tanto que ele fala para aqueles líderes religiosos, em Mateus 23:13, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Isso vale, meus irmãos, para os dias de hoje. Aqueles líderes religiosos fechavam o reino de Deus diante dos homens, de modo que eles não entrariam e também não deixariam entrar aqueles que gostariam. Hoje vemos o mesmo cenário, com os templos cheios aos domingos, mas os líderes são cegos guiando outros cegos ao abismo. Nem mesmo o dia de guarda, que é o sábado, eles obedecem. Adotaram a mudança da lei estabelecida pelo anticristo, pelo papado. A Bíblia nos apresenta a verdadeira igreja e a igreja apostatada. A igreja pura é composta dos santos do Altíssimo, que perseveram no caminho estreito, na palavra sem fermento, que permanecem fiéis a Jesus e obedecem aos mandamentos de Deus. Apocalipse 14:12 fala da verdadeira igreja. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Permanecer fiel a Jesus é fazer tudo aquilo que ele nos ordenou. E Atos 2:42, outra característica da igreja verdadeira primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A verdadeira igreja congregacional se dedica às orações, à comunhão com os irmãos, às missões de evangelização, ajuda aos necessitados, ao estudo e à pregação da sã doutrina, mas sem as contaminações de Roma, concílios, filosofia grega, maçonaria, e sem essas influências das denominações religiosas que respondem a sedes e distritais. O problema é que a filosofia grega entrou no meio teológico. Tanto que se uma pessoa for fazer um curso convencional de teologia, vai aprender mais sobre Sócrates e Platão do que sobre o Senhor Jesus. Está totalmente contaminado. Nós somos salvos pela graça e não por obras, mediante a fé em Jesus Cristo. Então toda religião que fala que a salvação é pelas obras é falsa. Nós somos salvos pela graça e não por obras, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2, do 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Os irmãos podem perguntar, mas na mesma passagem que está escrito que nós somos salvos pela graça e não por obras, também está escrito que nós somos criação de Deus em Jesus para fazermos boas obras. Sim, mas são as obras que Deus preparou de antemão para nós. Aquelas são impulsionadas pelo Espírito Santo que agora habita em nós. É impossível para o homem obter o resgate de sua alma por méritos próprios.
Jesus nos comprou para Deus com o seu próprio sangue. A gente vê no livro de Gênesis José comprando um povo para o faraó. E nós vemos na nova aliança Jesus nos comprando para Deus com o próprio sangue. Precisamos ter consciência da nossa real condição de pobreza, de miserabilidade espiritual. Precisamos nos arrepender de nossos pecados e nos apegarmos à esperança da vida eterna que Deus possibilitou por sua imensa graça e misericórdia por meio do Messias a quem designou. Não é um Deus encarnado, é um homem perfeito, aprovado por Deus, gerado pelo poder de Deus, que morreu para nos redimir, que foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia e que se assenta à destra da majestade, intercedendo em nosso favor, aquele que fez a propiciação com o próprio sangue para expiação dos nossos pecados, aquele que crê em Cristo, pratica suas palavras e não vive mais em anomia, não vive mais como se não existissem as leis morais de Deus. João 6,63, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As obras produzidas pelo verdadeiro cristão que nasceu de novo são frutos do Espírito Santo que nele habita. Elas são resultados, são evidências de uma fé viva. Então, as obras produzidas pelo verdadeiro cristão, que são as boas obras, são frutos do Espírito Santo que faz morada nele. Agora nós somos selados com o Espírito Santo, então essas obras são evidências de que a fé daquela pessoa é uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé efetiva. João 15, 8-10, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Então Deus é glorificado pelo fato de darmos fruto e assim somos considerados discípulos de Jesus, dignos do sacrifício que ele realizou. A mera religiosidade não salva ninguém. Jesus indagou no Sermão da Planície, Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Deus falou à nação de Israel, cujo povo estava vivendo em desobediência por meio do profeta Amós. Então a gente vai ver um exemplo aqui que o povo estava vivendo em desobediência, mas estava praticando todos os ritos litúrgicos. Era um povo ainda bastante apegado à religiosidade. Olha o que Deus vai falar. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Então, está me irritando os seus louvores. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Então nós vemos que a mera religiosidade não salva ninguém. Templos religiosos também não salvam ninguém, como vemos em Jeremias 7, que eles estavam fazendo do templo do Senhor um amuleto, como nós vemos em 7:48, em Atos 7:48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então não adianta ter um templo suntuoso se lá não está sendo pregada a sã doutrina, se lá as pessoas não estão procurando fazer a vontade de Deus, crescer em santidade, se não é um local de oração sincera.
Quem crê em Cristo tem os seus pecados apagados. Aquele que crê verdadeiramente se torna um seguidor de Jesus e se esforça para cumprir o que ele ordenou, para fazer o melhor, pois cabe ao servo alcançado pela graça fazer a vontade do seu Senhor. 1 João 2, do 1 ao 6. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Por isso, meus irmãos, precisamos abrir a porta para Jesus, convidá-lo para entrar em nossas vidas, fazer morrer a nossa antiga criatura, a qual foi crucificada com ele, de modo que Jesus realmente seja o Senhor da nossa existência. Para finalizar, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É claro que precisamos crer na verdade, meus irmãos, na verdade bíblica, no Evangelho da Luz. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas se ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Amém. Eu conto com os irmãos para que cada um deixe um comentário fixo agora ao final, para que a gente consiga ganhar mais relevância e alcançar mais almas. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho unigênito. No meio da jornada, uma encruzilhada apareceu. Dois caminhos se estendem, mas só um é o meu. A larga estrada brilha, tentadora e fácil de andar, mas ouço uma voz suave me chamar. Entro pela porta estreita, onde poucos vão passar. Caminho justo, sei que é o lugar. Amplo é o caminho que o leva à perdição, mas escolho a estrada estreita, rumo à salvação. O mundo ao redor me oferece prazeres sem fim, mas sei que no caminho estreito encontro o que há para mim. Passo a passo, lutando contra a tentação. Com fé e esperança sigo a minha missão. Na pequena porta encontro a verdadeira paz, mesmo que poucos escolham esse caminho eficaz. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo, vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de algum? Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas.